Olá, boa tarde. Esse é o segundo vídeo, onde a gente vai entender um pouco mais sobre o que é o sincronário da paz e o que ele tem a ver com as 13 luas. Antes da gente começar a entender esse sincronário, né, essa ideia, eu gostaria de convidá-los a tomar algumas respirações profundas, inspirando profundamente. Soltando o ar pela boca, nos conectando com a presença, sentindo e percebendo esse aqui e agora, permitindo apenas estar receptivo, aberto, aberta. A vibração desse estudo, a vibração desse conhecimento. Convido vocês a deixarem de lado convicções, ideias e entrarem num campo da experimentação. Nada que aqui for falado é uma imposição ou algo a ser seguido como regra. Esse estudo não tem a intenção de limitar ou deixar rígido ou ir contra. A ideia é agregar, somar, fluir com naturalidade. Então respira fundo. Bem, podem abrir os olhos. E, bom, sincronário da paz é uma forma de você contar o tempo. Então, esse contar o tempo, ele vem de uma ideia antiga, onde a gente precisava encontrar um padrão de medida que fizesse o nosso serviço, a nossa força de trabalho ser recompensada. Então a gente encontrou no tempo uma forma de trazer essa medida. Então eu trabalho tantas horas, ou eu trabalho um determinado quantia de tempo para receber uma quantia de benefício, seja lá um valor monetário ou outro serviço. Então, o tempo em si, ele não há necessidade de ser contado. O tempo em si, ele não há necessidade de ser calculado ou definido, porque o tempo, na verdade, é uma perspectiva mental, como a gente já falou no primeiro vídeo. E o tempo, como uma perspectiva mental, nos coloca numa posição de centro, onde tudo acontece desde um centro e se irradia para o externo, e não mais as coisas vão acontecendo em sucessão, sabe? Essa ideia de que existe o antes, o agora e o depois é uma construção mental. É como se a nossa consciência fosse colocando frames, né? Quadros de imagens na nossa frente, dando essa sensação de movimento e de sequência na nossa vida. Por isso que parece que a gente lembra do ontem e pode pensar sobre o amanhã, mas isso tudo são frames que são colocados nas lentes, né? Camadas que são colocadas sempre sobre o agora, né? Então o agora é a realidade que permite que tudo isso aconteça, que tudo isso possa ser que possamos brincar com isso, né? Então, o calendário das 13 luas é uma forma de contar o tempo, de você compreender que quando o sol nasce e o sol se põe, você viveu um momento ali. Só que esse calendário das 13 luas, ele é pautado em algo mais orgânico, natural e harmônico. Essa é uma imagem onde a gente pode ver uma comparação entre a direita temos o calendário gregoriano, que é o calendário que a gente segue e conhece, e o calendário das 13 luas à esquerda é uma nova proposta,
Então, lembra quando eu falei que o movimento da lei do tempo é um movimento, né? Como se fosse uma causa, e uma dessas causas, né, é a migração do calendário gregoriano para o calendário das 13 luas. Percebamos aqui que é, existe essa organização, a gente consegue se organizar através desse calendário de 13 luas, assim como o calendário gregoriano. Então não há diferença alguma, além de toda a percepção sutil e espiritual, né, que é a intenção de se harmonizar com isso, em seguir um ou outro, entende? São calendários, servem para a gente se organizar, para contar as coisas realmente, né? E uma curiosidade, né? A origem da palavra calendário, né? Ele vem de uma necessidade de contas, né? Então esse sistema de contar o tempo, ele vem muito de uma linha de raciocínio mercadológica, sabe? A gente precisava na antiguidade foi desenvolvido para que se pudesse ser usado como uma cobrança, né, para a sociedade. Tal dia é o dia de recolher os impostos, tal dia é o dia de pagar as contas. E hoje a gente ainda vive nisso, né? Começo do mês é onde a gente recebe, né? Para quem trabalha formalmente, começo do mês a gente recebe, final do mês a gente já está naquela de estar sem dinheiro de novo, então traz essa sensação. O calendário ele nos coloca nesse apuro, onde o começo do mês parece trazer um alívio e o final do mês parece trazer um esgotamento. E isso tudo é devido a gente seguir um calendário e a intenção dele era essa. A intenção não era fazer a gente se sintonizar com a vida e perceber a vida de uma forma harmônica. A intenção era nos cobrar e a gente sente essa cobrança, né? A gente sente essa cobrança de tempo, de produção, de estar nessa sociedade produzindo algumas coisas, enfim. Então, um sincronário, a diferença de um sincronário para um calendário é que o sincronário, além de contar e organizar o tempo, ele tem a intenção de nos sincronizar com algo também. Então, o sincronário das 13 luas, ele está conectado com o movimento da Lua ao entorno da Terra. Então, compreendemos que a Terra demora 365 dias para dar uma volta ao Sol. E isso a gente entende que é um ano. Dentro do calendário das 13 luas, a gente chama isso de um anel. Um anel é um ano. Pois bem, dentro desse período de um ano, a Lua em torno da Terra gira 13 vezes. E esse ciclo da Lua em torno da Terra dura 28 dias, aproximadamente. Então, recapitulando, a Lua gira em torno da Terra 13 vezes durante o período em que a Terra dá uma volta ao redor do Sol. Então, esse ciclo de 13 vezes 28, que é o calendário das 13 luas, propõe então 13 meses de 28 dias, ao invés de 12 meses com dias irregulares, né? Então a gente pode perceber até num desenho dessas duas figuras, o calendário das 13 luas, esse colorido, todos os meses tem 28 dias. A gente consegue perceber esse padrão harmônico. No calendário gregoriano, a gente tem 12 meses, mas você percebe que até na disposição deles, eles não são harmônicos. E por que alguns dias tinha 30, outros 31? Isso, e alguns como fevereiro 28 ou 29, isso era tudo à mercê da vontade dos imperadores na época. Então havia uma ideia de que os meses, né, o nome dos meses eram homenagens a imperadores da época, né? Então, por exemplo, julho e agosto, né, diz respeito ao imperador Júlio e depois o imperador Augustus. E aí o mês do imperador Júlio tinha 31 dias. Veio-se então a outra época do imperador Augustus e ele, com o seu mês de agosto, jamais poderia ter um mês com menos dias do que o seu imperador anterior, né, o imperador anterior. E aí ele decidiu então tirar um dia de fevereiro e colocar ali junto com agosto. É por isso que de 30 dias, que era o fevereiro, foi para 29, né? E aí para se organizar essa conta toda,
a cada 4 anos tem esse dia 29 em fevereiro, né? Então você percebe que é uma questão totalmente à mercê de uma vontade, de um ser, de uma pessoa que queria que as coisas fossem assim, e a gente segue isso até hoje, sem entender por que a gente vive nessa ansiedade, nesse estresse. É devido a esse calendário totalmente irregular. E tem a intenção, né? A intenção, a vibração por debaixo dos panos do calendário gregoriano é uma intenção de cobrança, de. Enfim, é a frequência 1260, né? A frequência 1260 é pautado nessa mecanização do tempo com a invenção do relógio também. Então, 1 hora 60, 1 minuto 60 segundos, né? Isso é a mecanização do tempo. O tempo em si ele não tem como ser contado. E criou-se uma máquina, colocou-se ali um compasso nela e definiu-se que assim seria. E a gente segue isso até hoje, né? Então a frequência 1260 deriva disso, né? Um tempo artificial, mecanizado, que visa a nossa robotização, a nossa desconexão com o natural. E a frequência 1320, que é. A gente vai entender por que 1320, se aqui a gente tem 1328, né? 1320 já entra numa perspectiva espiritual do tempo, que é o assunto da próxima aula. A gente vai falar sobre Tzolk'in. Mas 13 vezes 28 simboliza um tempo harmônico e natural, que leva em consideração o aspecto feminino e o aspecto masculino, a Lua e o Sol. Então, o tempo do Sol, 365 dias em torno do tempo da Terra, né, 365 dias em volta do Sol, e o tempo da Lua, que são essas 13 voltas em torno da Terra, né, elas vão fazendo esse movimento junto. Imagine a Terra girando em torno do Sol, enquanto isso a Lua girando em torno da Terra, gerando essa harmonia. Então a gente leva em consideração esses dois aspectos, o masculino e o feminino. E o calendário gregoriano leva em consideração somente o aspecto masculino, somente esse externo, esse yang, né? essa energia da ação que nos levou a essa ação excessiva, onde a gente está desconectado de nós mesmos, desconectados da nossa paz interior devido a tudo isso. Né? Dá para perceber o porquê que a gente vive essa modernidade tão caótica no sentido de pressa, ansiedade, né? E o calendário das 13 luas, então, resgata esse aspecto feminino, resgata essa essência intuitiva, essa essência meditativa, esse yin da vida, né? Então, seguir o calendário das 13 luas é você se conectar também com esse equilíbrio em você. Somos seres masculino e feminino, tudo em um, né? Independente do nosso biológico. E o calendário das 13 luas nos propõe isso, essa harmonização. Então, respirando. Esse é o sincronário da paz. O sincronário da paz é você compreender que existe já um calendário de 13 luas e que é muito antigo e que muitas civilizações usavam e eles seguiam o ciclo da lua para se conectar com essa organização na vida na Terra. Então, esse ciclo de 28 dias, ele também se assemelha ao ciclo da mulher, né, ao ciclo biológico da mulher. E dentro desses 13 meses e 28 dias, a gente fecha um total de 364 dias. E aí, aqui no calendário das 13 luas, a gente celebra o dia fora do tempo. Então, o dia fora do tempo ele acontece sempre no dia 25/7, levando em consideração o calendário gregoriano. Por que isso, né? Por que o calendário das 13 luas comemora o dia fora do tempo sempre numa data referenciada com o calendário gregoriano? Porque lembra, o calendário gregoriano ele é conectado com o ciclo solar. E nesse ciclo solar, todo ano, no dia 25, o planeta, né, o nosso sistema solar, ele se alinha no extremo máximo em direção à estrela maior que alimenta o nosso Sol. Então, no dia 25 é um dia de alinhamento forte em relação a isso, né, ao nosso sistema solar. E aí é por isso que nesse dia se comemora o dia fora do tempo, que é um dia onde a gente não tem dia, não tem data nesse dia dentro do calendário das 13 luas. Porém tem um Kin, que a gente vai entender depois por que isso acontece. A gente vai entender também o que é um Kin, né? Que a gente não está falando de Kin nada ainda, é só calendário, né? Formas de contar o tempo. Muito bem, no dia fora do tempo a gente não tem data, não tem
essa referência justamente para lembrar que, ok, a gente pode usar um calendário, né, um sincronário para nos organizarmos aqui, mas a gente precisa ter esse vácuo dessa sequência do passar do tempo para lembrar do agora, infinito, eterno. Então, um dia fora do tempo é um dia para estar no agora, sem ontem, sem amanhã, e fazer o que teu ser quiser fazer nesse dia. Então, nesse dia, se organizam, enfim, encontros no mundo inteiro, né, para celebrar a paz, arte e cultura. E tudo isso deriva quando você não está correndo numa linha de tempo, né? Muito bem, então, dentro do calendário das... Ó, esse aqui é o calendário das 13 luas, tá? E aqui você vê o mesmo calendário das 13 luas, só que você já percebe numa disposição diferente. E aqui você começa a perceber o tempo como radial e não mais como linear. Porque a geometria do passar do tempo dentro do calendário das 13 luas forma uma espiral. Você pode perceber que aqui, né, lua 1, a gente entende que, ok, na lua 1 ou mês 1, a gente definiu um propósito. Se iniciou aquele ano definindo-se um propósito. Tem a ver com os tons galácticos, né? Temos 13 tons galácticos e 20 selos solares, que isso compõe o Tzolk'in, que é o estudo que complementa isso tudo, que a gente vai falar na próxima aula. Mas então a gente tem, além de ter 13 meses de 28 dias totalmente harmônicos, a gente tem uma vibração específica para cada mês. Então a gente tem propósitos a serem definidos e a cada mês, intenções, formas de lidar com a vida a cada mês. Então a gente tem no mês 1, a gente define o propósito do ano. No mês 2, a gente compreende o desafio, que é o tom do desafio. Então aqui você pode ver uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas, uma barra, que simboliza 5, né? Cada bolinha é 1. E aqui a gente tem uma barra e uma bolinha, então é 6, assim por diante. A gente vai entender melhor isso mais pra frente. Mas a gente, então, isso aqui é um ano, tá? É um anel solar. Você pode perceber que o anel solar, ele se desenvolve numa espiral, onde a intenção é você sempre chegar nessa transcendência do tom 13. Chegar nesse ir além, ok? Vivemos todo um ano, e o ano seguinte ele não vai ser a mesma coisa, vai repetir todo o calendário. Não. O ano seguinte já é um nível acima desse mesmo giro, desse mesmo movimento. Então você pode compreender o tempo através do calendário das 3 luas como uma espiral ascendente. Então é um ano, daí o outro ano e sempre ascendendo, sempre numa espiral evolutiva constante. Então isso aqui é um anel solar e a gente vai compreender isso também como uma onda encantada, que a gente vai entender depois mais isso dentro do Tzolk'in, mas está tudo conectado com essa vibração do universo. A gente começa a flutuar pelo tempo de uma maneira muito mais conectada. Então, isso aqui é um zoom num mês, tá? Aqui a gente pega os 13 meses ou 13 luas, tá? Uma lua é um mês. E aqui a gente vai dar um zoom num desses meses, como são todos iguais de 28 dias, a gente percebe que também dentro do mês a gente tem pequenos fractais de informações para ir nos conectando. Então aqui a gente poderia entender como primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, tendo uma intenção para cada um desses períodos dentro do mês. Então a gente começa a ficar muito mais ligado sobre... se eu estou na primeira semana, eu sei que é a semana vermelha, é a semana de nutrir, de iniciar. Se eu estou na segunda semana, eu sei que é a semana de silenciar, de refinar, de trazer a meditação. Se eu estou na terceira semana, eu sei que é uma semana de transformar, de usar a paciência para transformar tudo isso. Se eu estou na quarta semana, eu sei que é a semana para mim expressar, amadurecer, colocar todo o processo que eu dei início na primeira semana para o mundo ver. Então, todo mês a gente tem essa oportunidade. E além disso, cada dia da semana, a gente tem um plasma radial que está conectado a um chakra. Então, cada dia da semana, a gente tem também um chakra sendo trabalhado. Então, você percebe como não é simplesmente uma forma de contar o tempo, é uma forma de você se sincronizar com ele, tendo ferramentas e símbolos que vão te guiando, orientações que vão te guiando para você fluir melhor no teu propósito, que é a intenção de você estar aqui. Então, isso é uma lua, né? Um mês, e a gente tem os epitais,
dentro desse calendário a gente chama isso de epital em vez de semana, tá? Aqui está escrito semana só para a gente entender, como trazer para o nosso vocabulário convencional. A gente chama isso de um epital, outro epital, terceiro epital, quarto epital. E aqui são os plasmas radiais que estão conectados a cada um dos nossos chakras. E eles não são também, primeiro chakra, segundo chakra, terceiro chakra. A gente percebe que essa correlação entre os chakras vai acontecendo conforme mostra essa imagem. Do primeiro chakra a gente vai pro... Desculpa. Do primeiro chakra a gente vai pro sexto chakra, daí a gente vai pro segundo chakra, daí a gente vai pro quinto chakra, daí vai pro terceiro chakra, daí pro quarto chakra, e aí volta pro sétimo chakra, volta pro primeiro. Então você percebe que vai fazendo uma radial. O tempo e o universo, ele é uma radial, ele se comporta dessa maneira. Se você for pegar em time-lapse uma planta crescendo, ela vai crescer rodeando, girando. Essa é a energia da Kundalini, a energia da força vital, o movimento do universo, esse eterno círculo, né? Então, a energia dos plasmas radiais, que vão vindo dia após dia na semana, vai atuando assim em nós. Então, a gente vai percebendo que não é mais aquela linearidade, que a gente está num grande movimento e está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, cada dia da semana a gente tem a oportunidade de ativar um desses chakras, estar receptivo às informações através daquele portal. Então, a gente tem formas de se sincronizar diariamente, né, com o Kim, visualizando esses símbolos em cada um dos nossos chakras. Se eu sei que hoje, por exemplo, se eu estou no dia 1, né, aqui da Lua, eu sei que é Dali. Eu sei que o plasma é Dali, então eu vou vir aqui Dali, é o chakra coronário. Então, na minha meditação da ativação do Kim, vai ter um momento que eu vou visualizar esse símbolo no meu chakra coronário. E eu vou estar fazendo a ativação disso para mim, né? Então, isso aqui já entra em práticas que o sincronário traz, que estão relacionadas com o yoga, né? Com você trazer para o teu corpo toda essa sabedoria do universo. Bom, essa então seria a aula expositiva, né, sobre o sincronário da paz. A gente percebe que a gente tem uma intenção muito nítida sobre o porquê migrar. Então, por que a gente deveria começar a seguir esse calendário das 13 luas? Porque a gente vai viver com mais harmonia, com mais fluidez, mais conectados com os ciclos da natureza, mais conectados com os nossos ciclos internos, sabendo realmente como se posicionar, não querendo as coisas. Tudo isso traz essa harmonia, que é a intenção, né, dessa nossa jornada. Viver livre de estresse, livre de ansiedade, né? E seguir o calendário das 13 luas é uma ótima forma de fazer isso. O sincronário das 13 luas tem essa intenção de nos conectar com esse tempo natural, sagrado. Beleza? Então, essa foi a aula. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a isso, por favor, mandem no grupo. E vamos seguindo então. Em breve eu posto a terceira aula. Gratidão.